Este é o piloto, uma entrevista ao Lourenço Medeiros, da RTP. Peter Jensen, conhecido por Fingers. É um nome que os pilotos costumam ter. Ele diz que o tempo estava ótimo e realmente estava. Ele diz que é necessário estar um bocadinho nervoso para fazer uma boa exibição. O dia estava realmente perfeito, não havia muito vento, um dia perfeito para uma demonstração aérea. Temos agora nas imagens 3 alouetes de portugueses, numa demonstração de coordenação de voo. Estes aparelhos já existem há muitos anos na Força Aérea Portuguesa, já conheceram praticamente todos os sítios onde a Força Aérea Portuguesa esteve envolvida, desde os teatros de guerra africanos, em Moçambique, Angola, Guiné. Exatamente, este é um helicóptero extremamente flexível. Ele desempenhou várias funções, continua ainda a desempenhá-las ainda hoje em dia. Já agora referindo a operação dele em África, ele servia para transportar tropas, para fazer os chamados heliassaltos, colocar tropas rapidamente nos locais em que eram necessárias, e também teve uma função muito especial, chamada helicanhão. Ele tinha um canhão montado e era uma arma realmente muito temida. É um aparelho bem velhinho na Força Aérea. Sim, o Alouette opera na Força Aérea desde 1964, pouco tempo depois de ter sido construído, uma vez que ele fez o seu primeiro voo em 1959. Portanto, ele tinha era muito jovem ainda quando iniciou as suas lides na Força Aérea. E foi Portugal, curiosamente, o primeiro país a utilizar o Alouette 3 operacionalmente, portanto, em teatros de operações reais. Isto há algumas demonstrações da sua capacidade de manobra, bastante flexível. É, sem dúvida, um meio aéreo com extrema capacidade de manobra, grande flexibilidade, o que dá a esta demonstração dos rotores uma beleza muito diferente, enquanto que, por exemplo, o F-16 ou o avião que vemos na imagem, o Tornado, em força, os Alouettes são mais em graciosidade. O Tornado é um caça bilugar, de fabrico de um consórcio europeu, é multifunções, pode fazer várias coisas, superioridade aérea, bombardeamento ao solo. Aliás, participou na Guerra do Golfo, bombardeou diversos alvos do Iraque, com algum sucesso, com grande precisão. Exatamente, este avião é um avião que é fabricado na Grã-Bretanha, Alemanha e Itália, que são os 3 países desse consórcio. A Grã-Bretanha e a Alemanha com 42,5% cada um e a Itália com 15%, uma participação mais pequena. Uns fazem as asas, os outros fazem o resto. Não, eles cada um faz os par, mas eles são montados paralelamente, portanto, nestes 3 países. É um avião realmente muito sofisticado, digamos que neste momento é um avião europeu talvez mais sofisticado. Ele tem sistemas computadorizados muito sofisticados, tanto de navegação como para entrega ou para colocação do seu armamento. E uma das características é exatamente poder movimentar as asas. Exatamente, é o chamado geometria variável. É um avião de geometria variável. A posição das suas asas varia consoante as velocidades do avião. Ele, em velocidades rápidas, recolhe as asas para trás, fica com uma superfície alar mais pequena. Quando necessita de voar a velocidades mais baixas, as asas vão para a frente, dando-lhe assim maior sustentação. Aliás, neste momento as asas estão viradas para a frente, portanto estão na maior sustentação. Exatamente. Portanto, maior sustentação, baixa velocidade. Penso que ele está neste momento em configuração de aterragem, acho que tem o trem, exatamente, por isso as asas estão para a frente, a baixas velocidades. Nas situações de aterragem, descolagem, as asas estão normalmente para a frente. Este avião pode fazer velocidades de Mach 2.2, ou seja, 2 vezes 0.2 a velocidade do som. E 100 km/h quanto é que dá? Cerca dos 2.000 km/h para mais. É uma velocidade bastante grande, mas só pode ser atingida bastante alto. Assim, normalmente, inclusivamente, o passar o Mach 1, a chamada barreira do som, é feito em condições especiais, bastante alto e normalmente em zonas pouco urbanizadas ou mesmo desertas, sobre o mar ou em zonas desertas, porque isso provoca um estrondo bastante grande, a passagem da chamada barreira do som, do Mach 1. Isso tem que ser feito em condições especiais, não pode ser feito, por exemplo, num festival aéreo. Os pilotos bem gostariam de mostrar a performance total dos seus aviões. Exatamente, mas normalmente limitam-se por ficarem no Mach 0.95, muito próximo da velocidade do som. As passagens de alta velocidade são feitas quase todas elas em Mach 0.95, 0.96, mas não podemos passar daí.
É o final da demonstração do Tornado, que vai fazer uma aterragem bastante curta, sem utilização de paraquedas. Podem reparar agora, neste momento, nas rodas de trás, repara-se algum fumo a sair, quer dizer que os travões foram acionados à máxima pressão e conseguiu aterrar em pouco mais de 500 metros. É impressionante para um avião deste peso e com estas capacidades de voo. Ele utiliza também a capacidade do reverse, o chamado reverse, em que a potência, em vez de sair para trás, sai para a frente, provocando assim uma travagem e não uma aceleração. Tal como nos aviões comerciais, isto nos aviões militares deste género, nos caças, não é muito normal. Alguns aviões dispõem já deste método de travagem, que é o Bom, reverse. e temos agora a demonstração da primeira esquadrilha acrobática espanhola, neste caso, da Força Aérea Espanhola, que com aviões de fabrico espanhol também vão fazer um dos momentos altos do programa de ontem à tarde. É efetivamente a primeira apresentação dos Águila em Portugal, a patrulha acrobática da Força Aérea Espanhola. Fazem recordar um pouco os Asas de Portugal, extintos já há alguns anos, devido a um triste incidente, mas e que estiveste presente, colaboraste nesses Asas de Portugal. Sim, durante alguns anos fiz parte da equipa como Relações Públicas. E tem uma característica também, curiosamente, muito semelhante à dos Asas, é que os pilotos dos Águila não são exclusivamente pilotos de acrobacia. Eles são instrutores de voo na Academia da Força Aérea Espanhola e treinam apenas uma vez por semana em conjunto para fazerem as suas demonstrações, quando necessário, em Espanha e em países estrangeiros. Eles têm participado em inúmeros festivais aéreos, eles surgiram há cerca de 10 anos. Foi exatamente em 1985, esta é a sua 10ª época de atuações. Nos primeiros 2 anos apareceram muito timidamente, no terceiro ano já tinham um nível muito razoável e para a frente têm vindo a fazer uma demonstração com bastante qualidade, atendendo essencialmente ao facto de que eles não são, digamos, profissionais da acrobacia aérea. Eles são sim instrutores de voo e só nas horas vagas é que praticam as suas demonstrações. Portugal tem previsto recriar um pouco o espírito dos Asas de Portugal? O previsto será uma palavra um pouco forte, mas penso que não há nenhuma previsão exata para isso, mas penso que o espírito se mantém. Penso que será possível reunir as condições agora quando estiverem totalmente operacionais as novas esquadras de Alfagete. Eu penso que esse espírito não morreu ainda nas pessoas e ainda ontem, durante o Festival Aéreo, isso foi falado. O espírito mantém-se e quando houverem condições para a formação de uma patrulha acrobática, eu penso que vamos voltar a ver novamente os Asas, mas desta vez equipados, é claro, com um novo aparelho. Estamos a ver neste momento a formação dos Águila, uma formação curiosa. A precisão tem de ser bastante grande, eles voam a alguns centímetros da ponta das asas entre aviões, como podem ver nas imagens. Assim, normalmente a distância, a separação lateral é mínima, por vezes há uma certa separação posterior, portanto, de um desfazamento no plano posterior, mas a separação entre as asas é mínima, chega a ser menos de meio metro, a separação entre as asas. Bonito plano este. Muito bonito, é sempre muito bonito ver uma formação com muitos aviões, e principalmente quando é voada assim muito certinha, como é o caso das patrulhas acrobáticas. Esta aterragem foi uma aterragem invulgar. E porquê? Porque não é normal, eu penso que esta é a única patrulha que faz esta manobra, uma aterragem com 7 aviões simultaneamente. É muito raro ver manobras deste tipo. Normalmente poderão aterrar em formações de 3, 4 aviões, mas os 7 aviões, todos a tocarem na pista ao mesmo tempo, ou quase simultaneamente, é muito raro. E agora, podemos assistir ao único incidente durante todo este festival aéreo. Este avião furou, o pneu da frente estourou, como podem ver. Vai ali sim criando algumas dificuldades ao piloto para o manter dentro da pista e manter também as mesmas distâncias relativamente aos outros aviões, mas tudo se resolveu por bem.